Padre Pio guardou este ensinamento durante anos, revelando apenas em confissões particulares e conversas íntimas com seus filhos espirituais mais próximos. Um segredo tão profundo, tão conectado com a criação divina, que muitos católicos vivem a vida inteira sem conhecer. E hoje você vai descobrir algo que pode transformar completamente sua relação com as criaturas de Deus e abrir portais de bênçãos que estavam fechados em sua vida. Se você já matou algum desses animais por medo, por nojo ou simplesmente por impulso, preste muita atenção, porque o que Padre Pio revelou sobre essas criaturas vai chocar você, vai fazer você repensar cada gesto, cada reação, cada decisão que tomou até hoje. Pare tudo agora mesmo. Silencie as distrações. Porque nos próximos minutos você vai entender por que esses animais são especiais aos olhos de Deus e o que acontece espiritualmente quando um cristão levanta a mão contra eles. Padre Pio costumava dizer que Deus não criou nada por acaso. Cada criatura, por menor que seja, por mais insignificante que pareça aos olhos humanos, carrega um propósito divino. E alguns animais, alguns seres específicos, foram escolhidos pelo próprio Criador para missões sagradas que a maioria das pessoas desconhece completamente. Quando você mata um desses animais, quando você interrompe a missão que Deus confiou a eles, você não está apenas tirando uma vida. Você está bloqueando bênçãos. Você está fechando portas espirituais. Você está, sem saber, colocando sua casa e sua família em uma posição de vulnerabilidade espiritual que poderia ter sido evitada. E Padre Pio sabia disso. Ele via, ele enxergava com os olhos da alma o que acontecia no mundo espiritual quando essas criaturas eram mortas desnecessariamente. O primeiro animal que Padre Pio alertou para nunca matar é a aranha. Sim, você ouviu corretamente. A aranha. Aquele animal que a maioria das pessoas esmaga sem pensar duas vezes, que causa medo e repulsa em tantos lares. Mas Padre Pio revelou algo extraordinário sobre as aranhas que vai mudar completamente sua perspectiva. Ele disse que as aranhas são guardiãs espirituais colocadas por Deus nos ambientes para capturar energias negativas, para tecer proteção invisível, para aprisionar em suas teias influências malignas que tentam penetrar nos lares cristãos. Cada teia que uma aranha tece é como uma rede de oração invisível, uma barreira espiritual que funciona enquanto você dorme, enquanto você trabalha, enquanto você vive sua vida, sem perceber a guerra espiritual acontecendo ao seu redor. Padre Pio contou a história de uma mulher que vivia atormentada por pesadelos terríveis, opressões noturnas que não a deixavam descansar. Ela procurou padres, fez orações, tentou de tudo. Até que um dia, conversando com Padre Pio, ela mencionou casualmente que tinha mania de limpeza e que todo dia matava todas as aranhas que via em sua casa. Padre Pio ficou sério, olhou profundamente nos olhos dela e disse com aquela autoridade espiritual que só ele tinha: "Deixe as aranhas viverem, minha filha. Elas estão trabalhando para sua proteção mais do que você imagina." A mulher obedeceu, mesmo sem entender completamente, e em menos de uma semana, os pesadelos cessaram. As opressões desapareceram. A paz voltou ao seu lar, porque as aranhas puderam finalmente fazer o trabalho para o qual Deus as colocou ali. Você está começando a entender a profundidade disso? Deixe um amém nos comentários se isso já está tocando seu coração. Porque isso é apenas o começo. O segundo animal que Padre Pio revelou que nunca deve ser morto por um cristão é a joaninha. Aquele pequeno inseto vermelho com pintinhas pretas que muitos consideram inofensivo, mas que pouquíssimos conhecem o real significado espiritual. Padre Pio ensinava que as joaninhas são mensageiras de Nossa Senhora. Sim, mensageiras diretas da Mãe de Deus.
Quando uma joaninha pousa em você, quando ela escolhe sua casa, seu jardim, sua janela, não é coincidência, é a Virgem Maria enviando um sinal de que você está sob seu manto protetor. É um lembrete visível de que as orações que você fez ao rosário foram ouvidas. É uma confirmação de que Maria está intercedendo por você naquele momento exato. Padre Pio contava que em momentos de grande aflição espiritual, quando estava sendo atacado pelo demônio, frequentemente via joaninhas aparecendo em sua cela, em seu hábito, em seus objetos de oração. E ele sabia que era Nossa Senhora dizendo: "Meu filho, estou aqui, não tema." Quando você mata uma joaninha, mesmo sem intenção, mesmo por descuido, você está rejeitando um presente de Maria. Você está dispensando uma mensageira celestial que foi enviada especialmente para você naquele instante. E quantas bênçãos foram perdidas, quantas graças foram bloqueadas, quantos sinais divinos foram ignorados, porque alguém simplesmente não sabia o que aquele pequeno inseto representava. Um homem procurou Padre Pio desesperado porque seus negócios estavam falindo. Sua família estava em crise, tudo desmoronando ao mesmo tempo. Padre Pio orou por ele, mas também fez perguntas. Perguntas que pareciam estranhas. Perguntou sobre sua casa, seu jardim, seus hábitos, e descobriu que o homem tinha o costume de matar joaninhas porque achava que eram pragas que iam estragar suas plantas. Padre Pio explicou com paciência e firmeza: "Você está matando as bênçãos que Nossa Senhora envia para a sua vida. Cada joaninha que você tira é uma graça que você rejeita." O homem ficou em choque. Nunca tinha pensado nisso, nunca tinha imaginado que aqueles pequenos insetos eram, na verdade, portadores de misericórdia divina. Ele mudou completamente. Passou a proteger as joaninhas, a vê-las com reverência, a agradecer quando elas apareciam. E lentamente, misteriosamente, sua vida começou a se reconstruir. Os negócios se estabilizaram, a família se reconciliou, a paz voltou, porque ele parou de bloquear as bênçãos que Maria estava tentando derramar sobre ele. Compartilhe este vídeo agora com alguém que precisa saber disso, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo. O terceiro animal que Padre Pio revelou que cristão nenhum deve matar é a borboleta. E aqui mora um dos símbolos mais poderosos da fé cristã, que a maioria das pessoas desconhece completamente. A borboleta representa a ressurreição. Representa a transformação completa que Cristo operou na humanidade. Ela nasce como lagarta, criatura rastejante, presa à terra, limitada. Depois entra no casulo, experimenta uma morte simbólica, um sepultamento, e então emerge completamente transformada, com asas, capaz de voar, livre, gloriosa. É a representação perfeita da nossa jornada espiritual, do pecador rastejante que morre para o pecado e ressuscita em Cristo como nova criatura. Padre Pio ensinava que cada borboleta é um sermão vivo de Deus, um lembrete constante de que a transformação é possível, de que a redenção é real, de que não importa quão rastejante seja sua vida agora, Cristo pode te dar asas. Matar uma borboleta é como apagar esse sermão. É como silenciar uma pregação divina que Deus colocou na natureza especificamente para fortalecer sua fé nos momentos de desânimo. Padre Pio tinha o costume de observar borboletas no jardim do convento. Ficava minutos em contemplação, vendo aquelas criaturas delicadas voarem de flor em flor. E quando perguntavam por que ele dedicava tanto tempo a isso, ele respondia: "Estou vendo a promessa de Deus em ação. Estou lembrando que Ele pode transformar qualquer vida, por mais devastada que esteja." Uma mulher que havia perdido um filho procurou o Padre Pio inconsolável. A dor era tão grande que ela não conseguia mais orar, não conseguia mais acreditar em nada.
Padre Pio a levou ao jardim e apontou para uma borboleta que tinha acabado de sair do casulo. Vê aquela criatura, minha filha. Ela estava morta há poucos dias dentro daquele casulo. E agora, olhe ela viva, livre, bela. Seu filho está assim agora. Ele passou pela transformação completa. Ele não é mais a lagarta presa à terra do sofrimento. Ele é a borboleta livre no jardim do paraíso. E um dia você também vai voar com ele. A mulher chorou, mas pela primeira vez desde a tragédia, não eram lágrimas de desespero, eram lágrimas de esperança. Porque aquela borboleta pregou para ela o que nenhum sermão humano conseguiu. E Padre Pio sabia que matar borboletas era matar essas pequenas pregadoras que Deus espalhou pelo mundo para fortalecer os corações quebrantados. Se isso está tocando você, escreva nos comentários. Eu protegerei as criaturas de Deus, porque tem mais. O quarto animal que Padre Pio revelou que nunca deve ser morto por um cristão é o pássaro que canta ao amanhecer. Qualquer pássaro que canta nas primeiras horas da manhã. Sabe por quê? Porque Padre Pio ensinava que esses pássaros são os primeiros a louvar a Deus a cada novo dia. Eles são a natureza cumprindo o mandamento de adoração. Antes mesmo do ser humano acordar, antes mesmo dos monges cantarem as matinas, os pássaros já estão louvando o Criador. Eles são como os anjos da terra, cantando glória a Deus sem cessar, sem pedir nada em troca, sem esperar recompensa, simplesmente porque foram criados para isso. Matar um pássaro cantor é silenciar um louvor que Deus ama ouvir. É interromper uma adoração que acontece desde que o mundo foi criado. É como fechar a boca de um anjo terrestre que foi colocado no seu quintal, na sua janela, na sua vida, para te lembrar de que cada amanhecer é um milagre que merece ser celebrado. Padre Pio acordava antes do sol nascer, sempre. E uma das primeiras coisas que ele fazia era abrir a janela e ouvir o canto dos pássaros. Ele dizia que aquele era o primeiro louvor do dia. E que se os pássaros, criaturas irracionais, louvavam a Deus com tanta dedicação, quanto mais nós, feitos à imagem e semelhança do Criador, deveríamos louvar com todo o nosso ser. Houve um homem que vivia estressado, irritado, amargo com a vida. Não conseguia encontrar paz, não conseguia sentir a presença de Deus. Acordava todos os dias com raiva, começava o dia já reclamando de tudo. E tinha o hábito de espantar os pássaros que cantavam perto da sua janela porque o barulho o incomodava. Chegou a matar alguns com estilingue porque achava que estava defendendo sua paz. Quando esse homem confessou isso para Padre Pio, o santo ficou profundamente triste. Meu filho, disse ele, você está rejeitando o louvor que Deus preparou especialmente para abençoar seu amanhecer. Você está matando a adoração que poderia transformar seu dia. Aqueles pássaros foram colocados ali por Deus para te ensinar a louvar, para te lembrar de que cada dia é um presente, e você o silencia porque quer paz. Mas você nunca terá paz verdadeira até aprender a louvar como os pássaros louvam. O homem entendeu. Parou de matar os pássaros, parou de espantá-los, começou a acordar e, em vez de reclamar, ele imitava os pássaros, ele louvava, agradecia o novo dia, cantava, mesmo desafinado, mesmo sem jeito, mas cantava para Deus. E sua vida mudou radicalmente, a amargura foi embora, o estresse diminuiu, a presença de Deus que ele tanto buscava começou a se manifestar claramente. Porque ele parou de silenciar o louvor e começou a participar dele. Padre Pio sabia que cada criatura tem um papel no plano divino, que nada é por acaso, que até o menor inseto, o menor pássaro, o menor ser vivente foi colocado aqui com um propósito que vai além da nossa compreensão limitada. E quando você respeita essas criaturas,
Quando você protege em vez de destruir, quando você vê nelas o reflexo da sabedoria de Deus, você se alinha com a criação inteira em adoração ao Criador. Agora vem a revelação mais profunda que Padre Pio fez sobre esse assunto. Ele disse que quando um cristão mata desnecessariamente qualquer uma dessas criaturas, quando destrói sem necessidade real essas vidas que Deus confiou ao nosso cuidado como mordomos da criação, algo acontece no mundo espiritual que é invisível aos olhos, naturais, mas devastador nas consequências espirituais. Padre Pio via. Com aqueles olhos que penetravam os mistérios divinos, ele via como o ato de matar essas criaturas especiais abria brechas na proteção espiritual das casas. Ele via como os anjos se entristeciam. Ele via como os demônios se alegravam porque mais uma barreira de proteção tinha sido removida pelas próprias mãos da pessoa que deveria estar sendo protegida. Não é superstição, não é crendice popular. É uma verdade espiritual que Padre Pio confirmou através de inúmeros casos que testemunhou durante seu ministério. Ele contava sobre uma família inteira que estava sendo atormentada por fenômenos estranhos na casa. Objetos que se moviam, barulhos inexplicáveis, sensações de presença maligna, crianças que acordavam gritando de medo toda a noite. O pai dessa família procurou Padre Pio desesperado, pedindo orações, pedindo exorcismo, pedindo qualquer coisa que fizesse aquele tormento parar. Padre Pio orou, investigou e então perguntou sobre os hábitos da família. Descobriu que o homem tinha obsessão por limpeza e ordem, ao ponto de matar sistematicamente qualquer inseto ou animal pequeno que aparecesse na casa ou no quintal. Aranhas, joaninhas, borboletas, pássaros que faziam ninho, tudo era eliminado porque ele não suportava a ideia de dividir o espaço com essas criaturas. Padre Pio então revelou algo chocante. Meu filho, você removeu toda a proteção natural que Deus colocou ao redor da sua casa. Você expulsou os guardas que o Criador designou para vigiar sua família. E agora, sua casa está vulnerável. Está aberta para ataques que essas pequenas criaturas impediriam se você as tivesse deixado cumprir a missão delas. O homem não acreditou imediatamente. Parecia absurdo demais. Pequenos insetos e pássaros protegendo contra demônios? Como isso seria possível? Mas Padre Pio explicou com aquela sabedoria que vinha direto do céu. Deus criou um sistema de proteção em camadas. Os anjos nos protegem nos níveis mais altos, mas ele também colocou proteções naturais, proteções físicas, proteções que funcionam no nível material, onde os ataques também acontecem. Essas criaturas que você mata, elas são parte desse sistema. Elas não combatem demônios diretamente, mas elas mantêm o ambiente espiritualmente equilibrado. Elas criam uma atmosfera de ordem divina que dificulta a ação maligna. Quando você as remove, você desestabiliza esse equilíbrio, e o inimigo aproveita. O homem finalmente entendeu. Ele parou de matar, começou a proteger. Deixou as aranhas tecerem suas teias nos cantos, deixou as joaninhas caminharem pelas plantas, deixou as borboletas visitarem o jardim, deixou os pássaros fazerem ninhos nas árvores próximas. E em questão de semanas, os fenômenos pararam. A paz voltou, as crianças voltaram a dormir tranquilas. A presença maligna se dissipou completamente, porque a proteção divina, através dessas pequenas criaturas, foi restaurada. Está fazendo sentido para você agora? Deixe nos comentários. Eu vou proteger a criação de Deus, porque isso vai além de apenas não matar animais. Isso é sobre entender o plano divino, sobre reconhecer que Deus é sábio demais para criar algo sem propósito, sobre perceber que até o menor inseto que você despreza pode estar ali cumprindo uma missão que você nunca imaginou.
Padre Pio viveu isso na prática. Ele tratava todas as criaturas com respeito porque via nelas o reflexo do Criador. Tinha o costume de pedir licença para as aranhas quando precisava limpar algum lugar. Agradecia às joaninhas quando elas pousavam nele. Observava as borboletas como quem assiste a um milagre. Ouvia os pássaros como quem escuta uma mensagem divina. E sua vida era cheia de proteção sobrenatural, cheia de milagres, cheia da presença constante de Deus. Será que existe conexão? Será que o respeito dele pelas menores criaturas de Deus abria portas espirituais que para outros estavam fechadas? A verdade é que Padre Pio entendia algo profundo sobre a criação que a maioria dos cristãos modernos esqueceu. Ele entendia que tudo está conectado no plano de Deus, que não existe separação entre o espiritual e o natural, porque Deus é Senhor de ambos. Que a forma como você trata a menor criatura revela o que há no seu coração em relação ao Criador. Se você consegue matar sem necessidade, sem remorso, sem considerar que aquela vida, por menor que seja, foi criada por Deus, então você precisa examinar seu coração, porque pode haver ali uma dureza, uma insensibilidade, um distanciamento da compaixão divina que precisa ser curado. Padre Pio chorava por feridas em animais. Sofria quando via criaturas sendo maltratadas, não porque fosse sentimental ou fraco, mas porque ele via em cada criatura sofrendo um reflexo do Cristo sofredor. Ele via na vulnerabilidade desses pequenos seres a mesma vulnerabilidade que Jesus escolheu ao se tornar homem, e isso o tocava profundamente. Houve um dia em que Padre Pio encontrou uma borboleta com a asa machucada no chão. Ele a pegou com cuidado, com aquelas mãos marcadas pelos estigmas, e a colocou em um lugar seguro onde ela pudesse se recuperar ou morrer em paz. Alguém que viu a cena comentou que era perda de tempo, que era apenas um inseto, que logo morreria de qualquer forma. Padre Pio olhou para a pessoa com tristeza e disse algo que ficou marcado para sempre. Se é perda de tempo cuidar da menor criatura de Deus, então foi perda de tempo Cristo morrer por nós, pecadores insignificantes diante da imensidão divina. Mas ele não achou que foi perda de tempo. Ele nos amou ao ponto de dar a vida. E nós devemos amar as criaturas dele com pelo menos uma fração dessa compaixão. A pessoa ficou em silêncio, porque tinha acabado de aprender uma lição profunda sobre o amor de Deus manifestado até nas menores ações de cuidado com a criação. E agora vem a parte prática. Como você vai viver isso? Como você vai aplicar o que Padre Pio ensinou na sua vida diária? Primeiro, faça uma decisão consciente e firme de que a partir de hoje você não vai mais matar desnecessariamente nenhuma dessas criaturas. Aranha na parede. Capture com cuidado e solte do lado de fora se realmente incomoda. Mas não mate. Joaninha na sua roupa. Agradeça a Deus pela visitação de Nossa Senhora através dessa mensageira. Deixe ela ir quando quiser. Borboleta no jardim. Pare um minuto. Observe, lembre-se da ressurreição, fortaleça sua fé. Pássaro cantando de manhã, acorde e louve junto. Una sua voz à adoração que a criação já está fazendo. Segundo, ensine isso para seus filhos, para sua família, para as pessoas ao seu redor. Ensine as crianças desde pequenas a respeitarem essas criaturas, a verem nelas o propósito divino, a protegerem em vez de destruírem. Você estará plantando sementes de compaixão, de reverência, de conexão com Deus que vão frutificar por gerações. Terceiro, faça uma oração de arrependimento se você já matou essas criaturas no passado sem saber. Peça perdão a Deus por ter interrompido os propósitos que Ele tinha designado para aquelas vidas. Peça que Ele restaure qualquer proteção que tenha sido comprometida.
Peça que ele abra seus olhos para ver a criação como ele vê, com amor, com propósito, com sabedoria infinita. Você pode orar assim, agora mesmo, com suas próprias palavras, com seu coração sincero. Diga: Senhor, perdoa minha ignorância. Perdoa as vezes que matei sem necessidade as criaturas que tu criaste com propósito. Abre meus olhos para ver tua sabedoria em toda a criação. Ajuda-me a ser um protetor, não um destruidor. Restaura a proteção sobre minha casa e minha família. E ensina-me a viver em harmonia com tudo que tu criaste. Em nome de Jesus, amém. Padre Pio diria agora: não deixe este conhecimento morrer em você. Não seja como aqueles que ouvem a verdade e não fazem nada com ela. Seja como aqueles que ouvem e transformam, que aprendem e vivem, que descobrem e compartilham. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas agora. Mande para sua família, para seus amigos, para aquele grupo da igreja, porque alguém precisa saber disso hoje. Alguém está matando essas criaturas sem saber o que está fazendo. Alguém está bloqueando bênçãos, está abrindo brechas espirituais, está silenciando adorações divinas por pura ignorância. E você pode ser o instrumento de Deus para levar essa revelação até essa pessoa. Deixe seu like neste vídeo se você aprendeu algo novo hoje. Escreva nos comentários qual desses animais você mais se impressionou em descobrir o significado. Foi a aranha guardiã, a joaninha mensageira, a borboleta pregadora, o pássaro adorador? Compartilhe sua experiência. Compartilhe se você já teve algum encontro especial com alguma dessas criaturas e agora entende que não foi coincidência. E termine este momento fazendo um compromisso diante de Deus. Levante sua mão direita agora, onde você estiver, e declare em voz alta: eu sou o mordomo da criação de Deus. Eu protegerei as criaturas que Ele confiou ao meu cuidado. Eu respeitarei o propósito divino em todas as formas de vida. Eu serei instrumento de compaixão, não de destruição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre Pio está intercedendo por você agora no céu. Ele está pedindo a Deus que abra seus olhos cada vez mais para os mistérios da criação. Que você veja em cada pequena criatura um sermão divino, que sua vida seja transformada pela reverência ao Criador, manifestada no cuidado com a criação. Que sua casa seja um santuário onde as proteções de Deus, tanto visíveis quanto invisíveis, tanto espirituais quanto naturais, funcionem em perfeita harmonia para a glória do Altíssimo. Vá em paz. Vá protegido, vá transformado, e nunca mais olhe para essas pequenas criaturas da mesma forma, porque agora você sabe o que Padre Pio sabia. Você conhece o segredo que poucos conhecem, e esse conhecimento te faz responsável. Use-o com sabedoria, use-o com amor, use-o para a glória de Deus e para a proteção da sua família. Amém.